Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz. Hoje eu estou mais feliz do que nos demais dias, porque eu já estou contando as horas, irmãos. Amanhã eu já vou estar com a minha esposa, com a minha família. E por mais que viajar seja uma experiência agradável, nada melhor do que voltar para casa, viu, gente? Nada melhor do que voltar para casa. Mas eu quero, neste momento, somente dizer, antes de qualquer coisa, obrigado, viu? Muito obrigado por todo o carinho, pelos cumprimentos nos corredores, por almoço, jantar, carona que alguém foi buscar, alguém trouxe, o sorriso, o aperto de mão. Eu vou levar tudo isso na minha bagagem, viu? E Palmas, que para mim era um lugar desconhecido, agora eu já tenho uma família aqui, eu já tenho você. E eu quero agradecer de uma forma muito especial ao pastor pelo convite, à igreja, à liderança da igreja, pela oportunidade de ter estado até aqui com os irmãos. E algo curioso aconteceu. Quando o convidado fui e foi sugerido o tema, eu percebi que diante do verso especialmente tratado e oferecido, escolhido, eu percebi que havia uma facilidade, uma mobilidade enorme para tratar sobre aquilo que de fato é a igreja. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Eu acho que foi na quinta-feira, eu separei um tempo para ouvir o seu sermão do domingo passado à noite. E no seu sermão do domingo passado à noite, o irmão fez inúmeras vezes referências dizendo que eu aqui estaria para falar especificamente daquele texto de Atos 2. Aí naquele momento o que eu ouvi foi da parte do Espírito Santo de Deus: olha, realinha tudo aquilo que tu tens pensado, porque a expectativa da igreja está voltada especificamente para o texto do livro de Atos. E foi por isso que ao longo desses dias eu me coloquei nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que ele me dissesse exatamente o que eu precisava dizer, mas de uma forma completamente diferente daquela que eu havia imaginado. E é por isso que as horas ali no hotel foram horas de reflexão, de meditação, porque o meu desejo, meus irmãos, tenham a plena certeza disso, é de ser usado por Deus como instrumento nas mãos dele. É um privilégio enorme, irmãos, vir a este lugar e abrir a boca para falar. Mas os irmãos não sabem, eu já tenho 36 anos de pastorado, mas ainda hoje eu tremo e temo quando eu assumo esta função. É algo louco você imaginar que alguém está querendo ouvir a voz de Deus pela sua boca. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. E nenhum de nós, e não foi o tempo já de ministério que afastou de mim o temor e o tremor. E eu peço a Deus que isso nunca cesse, para que eu possa estar verdadeiramente dependente unicamente da ação do Espírito Santo de Deus. Atos 2:42, os irmãos inclusive já leram. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão. Eu vou seguir a mesma estrutura dos demais sermões. Eu vou usar agora a palavra oração ou orações, porque aparece no texto no plural, como uma espécie de chave hermenêutica. Nós vamos reler um pouco da história da igreja e devem ter observado que eu tenho feito isso antes das narrativas das viagens missionárias do apóstolo Paulo. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu comecei a me perguntar o que é que o livro de Atos, o que é que a história da igreja em Jerusalém pode me ensinar acerca da oração ou da prática da oração. E eu confesso que esse tempo de pandemia também tem sido, na minha vida pessoal, um tempo de redescoberta do ministério da oração. Isso deve ter acontecido com você, porque fechamos as nossas portas e não mais podíamos congregar. Não mais podíamos, nesse espaço, servir uns aos outros. Não podíamos entrar nas salas para ensinar a palavra do Senhor. Nós não podíamos nos reunir para ensaiar canções ou entoar louvores neste lugar. Mas houve uma coisa que a pandemia não pôde destruir, ou ameaçar, ou interferir, que foi o ministério de intercessão na vida do povo do Senhor. E se estamos, irmãos, de pé, é porque atravessamos a pandemia de joelhos. Por muitas e muitas vezes, madrugadas, estivemos em oração uns pelos outros. E se não aprendemos a orar, a buscar a face de Deus neste tempo, miserável homem que eu sou, porque desperdiçamos uma oportunidade especial
de estarmos na presença de Deus. É por isso que eu quero ler com os irmãos algumas referências bíblicas, algumas passagens das Escrituras, que parecem despertar a mim e a você sobre dimensões preciosíssimas da vida de oração. Você já deve ter percebido que existe uma espécie de espaço, de hiato, entre aquilo que é a promessa de Deus e o cumprimento de sua promessa. Eu gostaria de encurtar, sabe, irmãos, inúmeras vezes eu já me vi desejoso de encurtar essas distâncias. E é possível que você também tenha vivido isso. Mas eu tenho percebido que entre a promessa e o cumprimento da promessa, eu posso sim fazer algumas escolhas. Eu posso escolher como vou preencher este tempo. Entre, por exemplo, a promessa de uma nova terra, de uma terra que manava leite e mel, a terra da promessa do povo de Deus, entre o Egito e esta terra, houve um grande intervalo, um intervalo marcado por deserto. E Israel escolheu preencher esse tempo como murmuração. Diante de toda e qualquer dificuldade que se levantava, o povo de Deus murmurava. E eu achei interessante, para mim foi uma descoberta maravilhosa, que a palavra que é traduzida do hebraico para murmurar é a mesma palavra para o arrulho do pombo. Aquele barulhinho insuportável que esses animaizinhos, essas aves, fazem enquanto se movimentam. E eu preciso ter muito cuidado para não preencher este tempo que separa a promessa do cumprimento da promessa com murmuração. Eu me lembro que essa distância foi preenchida, por exemplo, na vida de Abraão e Sara, com a escolha de atalhos e caminhos. E de repente lá estava Agar, lá estava Ismael, ou mesmo a interrogação constante no coração de Abraão: eu não tenho filhos, será o mordomo da minha casa, será o Damasceno Eliezer? Tenha muito cuidado para não preencher este tempo que separa a promessa do seu cumprimento com atalhos e desvios do propósito de Deus na sua vida. Porque eu vou lhe dizer, este tempo que nos separa daquilo que Deus tem prometido para mim e para você, precisa ser preenchido com oração, irmãos. Eu disse aos irmãos que aproximadamente por 50 dias, aquele grupo de irmãos, eles dividiram um mesmo espaço, uma mesma casa. Ficaram ali hospedados. Talvez tenha sido a casa da família de João Marcos, o escritor do segundo evangelho canônico. Mas o interessante é perceber que aquele tempo foi um tempo preenchido com oração. A primeira referência no texto de Atos sobre oração recai exatamente no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: que todos estes perseveravam unanimemente em oração. E aí o texto fala não somente de oração, mas oração e súplicas. E aí diz o texto: com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. É interessante porque esta palavra aqui, unanimemente, para mim lança uma luz poderosa sobre a oração. Não basta como igreja exercitar a oração, praticar a oração. É preciso que a oração seja uma oração unânime. É impressionante porque esta palavra significa com uma mesma mente. Ela denota uma espécie de harmonia dos diferentes pontos de vista, de sentimentos. Não havia entre eles cismas, interesses divididos, propósitos discordantes. Quando eles oravam com um propósito. Eles oravam especificamente e eles estavam unidos em oração. E há, irmãos, certamente há nessa experiência um profundo significado para a vida do povo de Deus. E querem saber por quê? Porque foi esta oração perseverante, foi esta oração unânime que preencheu este tempo em que eles permaneceram em Jerusalém, aguardando ser revestidos do poder, até que a promessa de Deus se cumpriu no Pentecostes. Eu não sei como você tem preenchido a sua vida. Eu não sei o que você tem feito nesses intervalos. Eu não sei se você tem mergulhado numa profunda depressão, porque nada acontece na sua vida. Todos os seus sonhos estão sendo frustrados. E você tem sido uma mulher zelosa, um homem zeloso diante de Deus. Eu não sei se você hoje está vivendo um tempo de revolta, porque a distância entre a realidade e o desejo é enorme na sua vida.
Você começa a suspirar e a tecer esperança e a construir sonhos. E observa que a realidade é completamente diferente de tudo isso. E a minha pergunta é, o que é que você vai fazer? Eu me recordo que a vida de Davi se transformou numa vida extremamente marcada por dificuldades, a partir do momento em que ele recebeu a promessa de Deus. Pode observar, ele vivia de uma forma simples. A sua tarefa era cuidar das ovelhas de seu pai. É bem verdade que de vez em quando ele lutava contra animais poderosos, mas a vida dele era aquilo. Eu não sei se você já percebeu, mas cuidar de ovelhas é algo extremamente, não ovelhas no sentido de igreja, porque igreja é uma bênção, né, pastor? Mas ovelhas, animais, irmãos, é um trabalho repetitivo. Não há nada de novo naquele processo. E foi a partir daquele momento em que ele foi ungido, até o momento em que ele foi finalmente coroado, que ele precisou fugir, lutar contra gigantes. Foi quando ele montou um exército para estar ao lado dele, enfrentou batalhas, porque o tempo que separou o momento da unção, do momento em que ele se sentou finalmente no trono de Israel, foi um tempo de dificuldades, foi um tempo de perseguição, foi um tempo em que, de alguma forma, tudo parecia retirar dele qualquer dimensão de esperança. Parecia mesmo que aquilo não iria acontecer. Eu vou lhe dizer, não sei se você está esperando a bênção de se tornar mãe ou pai. E eu tenho acompanhado muitos casais em nossa igreja, se submetendo a tratamentos que são invasivos, a expectativas, frustração. Eu não sei se você tem vivido isso. Eu não sei se você está lutando contra uma enfermidade e o prognóstico é terrível. E você sabe disso. Mas eu quero lhe dizer, este tempo precisa ser preenchido com oração. E oração, como diz o texto sagrado, oração com concordância. Eu às vezes fico preocupado quando eu vejo um casal enfrentando uma mesma dificuldade. Contudo, quando oram, eles não conseguem ter um mesmo pensamento, ter um mesmo ânimo, ter um mesmo propósito. Se você quer alcançar as bênçãos de Deus para a sua família, primeiro, estabeleçam um acordo entre vocês. Primeiro, façam um acordo, estabeleçam uma aliança entre vocês. E depois, de mãos dadas, estejam de joelhos na presença do Senhor. Porque essa história que um dia você foi, o pastor, o sacerdote, celebrou o seu casamento e você ficou de joelhos na presença de Deus, se isso é só uma referência de algo no passado, se esse dobrar de joelhos não se repete no dia a dia, na vida de sua família, joelhos que não voltam a se dobrar, ninguém pense que a bênção será renovada. Bênção renovada é bênção de joelhos. E eu às vezes percebo, sabe, irmãos, que algumas decisões nós somos tentados a decidir usando a mente. Há outros que decidem usando o coração. Mas querem saber? As melhores decisões que eu já tomei na minha vida, eu não as tomei nem com a minha cabeça, nem com o meu coração. Quem decidiu foram os meus joelhos. E é por isso que eu volto a lhe dizer. Nesse tempo nós precisamos resgatar a dimensão mais profunda da fé, que é a dimensão da oração em nossas vidas. O interessante, irmãos, é que essa oração unânime, ela vai se repetir em Atos no capítulo 4, versículo 24. A Escritura Sagrada diz que os apóstolos tinham acabado de ser presos, mas foram libertos, e de repente eles estavam diante dos principais, dos sacerdotes, dos anciãos, e eles conseguem voltar para a convivência com a igreja, e diz o texto sagrado que eles começam a ter uma experiência maravilhosa de oração. O verso diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Agora vá para o versículo 31 do capítulo 4, eles dizem assim, o texto diz assim: depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Porque quando o povo de Deus, irmãos, ora unanimemente, oram com propósito, até a terra treme, irmãos.
Aliás, eu não sei se você é desse tempo, mas há muito tempo atrás, pastor Tomás, eu acho que o irmão não era sequer nascido, nós cantávamos na igreja uma canção que era assim, né? Se começarmos a orar... Vocês conhecem isso? Este templo tem-me. Se começarmos a orar, salvarei. Ei, rapaz, acho que a gente voltou uns 50 anos, TV preto e branco ainda. É verdade. TV Telefunken, quem é do tempo de TV Telefunken? Meu Deus do céu. Não era? Geladeira Frigidaire, não é, irmãos? Frigidaire. Cera Parquetina, não era? Não tinha uma coisa assim, não é? Pois é, eu sou desse tempo. E olha, nós não podemos perder de vista que a oração, como diz o texto sagrado, ela enche o meu coração e o seu coração do Espírito Santo de Deus. E é isso que o texto está dizendo. Portanto, o primeiro desafio que nós temos, se quisermos ser uma igreja relevante, especialmente no ministério de oração, é que a gente precisa aprender a preencher todos esses espaços entre a promessa e o cumprimento da promessa de joelhos na presença de Deus. Mas há uma segunda descoberta. Eu comecei a ler o texto de Atos 3:1, eu já fiz uma referência aos irmãos, que Pedro e João cultivavam ainda o hábito de oração com as horas estabelecidas pelo judaísmo. E no capítulo 3, verso 1, eles estão subindo ao templo, a hora nona, a hora da oração. Mas algo curioso acontece no capítulo 6. E eu já visitei o capítulo 6 com os irmãos, dando ênfases diferentes desta que vou dar agora. Lembra-se o que aconteceu? Só para relembrá-los. Houve uma murmuração na igreja. Lembram-se da ala hebraica com a ala helênica. Lembram-se disso? E eles começaram a dizer que as viúvas dos gregos estavam sendo desprezadas na distribuição e na ajuda da própria igreja. Recordam-se? Só que o texto sagrado vai dizer que nessa hora todo esse problema tinha sido fruto do crescimento. E crescendo o número de discípulos, surgiu a murmuração. E eu gosto quando eu percebo que o grupo que trouxe aos apóstolos o problema, é interessante porque os apóstolos devolvem para essa gente a solução. E diz, olha, então escolham entre vocês algumas pessoas com essas características. Naquele instante, o que eu observo é que a estrutura da igreja ela é flexível, gente. E eles começam a criar uma alternativa para a solução daquela dificuldade. Mas eu não sei se você já percebeu que no versículo 4, os apóstolos dão uma explicação do porquê dessa estratégia. Ele diz assim, o texto, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? É que esse texto me ensina que a minha agenda não pode destruir a minha vida de oração. O que o texto está dizendo é que aquilo que eu posso delegar, aquilo que alguém pode fazer, é melhor que eu faça e que eu consagre esse tempo para oração. Eu vou ser mais claro, irmãos. O pastor, no exercício do seu ministério, ele precisa ter ao seu lado gente que permita que ele faça da vida de oração uma prioridade na sua vida. Prioridade na vida de um líder de Deus precisa ser a oração. E às vezes a gente está tão ocupado, tendo que resolver tantos problemas. E como pastor, quantas vezes eu já experimentei isso? Quantas vezes eu me vejo gastando horas e horas do meu dia com coisas que outros poderiam fazer, enquanto eu poderia estar orando. Agora eu não sei qual seria a reação da igreja. Se um dia eu dissesse, irmãos, eu não posso fazer isso não. O pastor vai fazer alguma coisa, vou. O que o irmão vai fazer? Eu vou orar. Eu não sei qual seria a reação da igreja. Porque às vezes eu estou no gabinete pastoral e eu estou meditando, eu estou lendo a palavra, porque pastor quando está fazendo sermão, às vezes ele fica assim, sabe, irmãos? Aí passa alguém, eu tenho uma porta de vidro grande no gabinete, vê o pastor ali, o pastor não está fazendo nada, eu vou conversar com o pastor. O que o texto está me dizendo é que os apóstolos estabeleceram, nós precisamos ter prioridades. E a prioridade, e notem, irmãos,
notem a ordem quando o texto aparece. Qual é a primeira palavra que aparece? Não é o ministério da palavra. Qual é a primeira coisa que aparece? É a oração. Nós precisamos entender que oração é prioritário. Eu fico preocupado quando alguém está passando por uma aflição muito grande e parece que todas as opções de tratamento daquela enfermidade se esgotaram e alguém diz assim: agora é só orar. Como se orar fosse algo pequeno. Seu filho pode estar dizendo a você que não quer mais que você fale com ele sobre o evangelho e nem lhe convide mais para vir à igreja. E aí você olha para o pastor e diz: mas pastor, agora eu só posso orar. Não encare a oração como se fosse pouco, minha irmã. O irmão não imagina o poder de Deus quando ele é dispensado como resposta à oração. Porque meu filho pode me dizer isso: pai, não me fale mais nada sobre igreja. Mas ele não pode me impedir de orar por ele. De passar pelo quarto dele quando ele está adormecido, estender a minha mão e dizer: abençoa, Senhor, e traz de volta. Porque esta aí, veio ao mundo para te servir, para ser teu servo, para ser tua serva. Por isso eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos rever a nossa agenda. Eu costumo dizer que nada na vida é tão urgente que não possa nem deva ser precedido de oração. Por isso a primeira coisa, ore. E quem não ora antes, irmãos, passa o resto da vida pensando: ah, se eu tivesse orado. Ah, se eu tivesse perguntado a Deus. E a igreja precisa se despertar para isso. E permitir que a agenda do seu pastor seja uma agenda que lhe permita viver uma vida de oração. Seja uma vida marcada pela inspiração da oração. Ah, irmãos, não se enganem. O púlpito, que a gente às vezes espera ouvir a palavra de Deus, ele é alimentado também com a sua oração. A palavra que Deus vai derramar sobre a vida do seu pastor vai ser resposta do seu joelho dobrado. Ou quem sabe da sua ligação dizendo: pastor, posso ajudar em alguma coisa? Pode sim, meu irmão, pode sim. E de repente ele lhe dá uma tarefa, lhe dá uma missão. Você não sabe como o pastor é abençoado nessas horas. E eu quero agradecer a Deus, a todo irmão e irmã que às vezes não aparece nos holofotes, ficam só ali nos bastidores, mas segurando as mãos do seu pastor, do seu líder espiritual, para que Deus continue a agir. Porque está escrito: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas eu continuei a ler o texto, pensando sobre essa coisa de oração, e diferente do que fiz, ou do que disse aos irmãos, eu acabei mergulhando numa situação que aconteceu em Filipos. Eu estive naquele lugar há algum tempo atrás, inclusive estive com a própria Cláudia, no lugar onde Lídia, a vendedora de púrpura, provavelmente estava em oração com as mulheres ali em Filipos. A Bíblia vai me dizer que era um dia de sábado, e Paulo estava naquela cidade, mas não havia ali uma sinagoga. E olha, quando não há uma sinagoga, ou quando não havia uma sinagoga numa cidade, é porque provavelmente não haviam ali pelo menos 10 homens judeus para montar, porque era o quórum mínimo para ser organizada uma sinagoga. Não havia. E eles disseram: precisamos encontrar uma forma de compartilhar a palavra. Aí o texto diz que era um dia de sábado, eles saíram fora das portas para a beira do rio, e aí o texto diz: onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Minhas irmãs, eu vou dizer-lhes uma coisa. Se eu fosse um responsável pelo plano de expansão missionária na Grécia, ou naquela região, eu provavelmente diria assim: gente, não vale a pena, pastor, não vale a pena. Não tem homens, só é um grupo de mulheres de oração, num sábado de manhã, que vão para a beira do rio. Isso não vai prosperar. Nós precisamos ter uma outra visão. Meus irmãos, o irmão sabe qual foi a igreja que o apóstolo Paulo, uma vez escrevendo uma carta, diz assim: minha alegria e coroa. Meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Sabe quem foi a igreja que recebeu esses dois títulos? Foi a igreja em Filipos. Porque as irmãs não imaginam o que acontece quando mulheres decidem orar. As irmãs não têm ideia do que pode acontecer neste lugar, nesta igreja,
quando mulheres decidirem orar. A mulher, ela tinha inúmeras limitações. Lídia parece ser um diferencial em tudo isso, porque ela se revela uma grande comerciante. Ela toma iniciativa, inclusive, de convidar Paulo para ir até a sua casa. Mas eu vou dizer-lhes, vocês não imaginam o poder de mulheres orando pelos seus netos, mulheres orando pelo casamento umas das outras, mulheres orando pelos seus filhos, mulheres orando pelo trabalho do seu esposo. Eu vou lhe dizer que eu ainda sinto uma falta tremenda da minha mãe. Mas uma das coisas que me faz muita falta é quando eu ligava para ela, ela me dizia sempre que estava orando por mim. Aqueles joelhos hoje não mais se dobram em meu favor. E eu sabia que eu podia estar passando por qualquer dificuldade, mas todos os dias aquela mulher orava por mim. Você pode abençoar a vida de muitas pessoas, e o que eu quero dizer é que não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não possa derramar bênção sobre a vida de outro. Mas pastor, eu não tenho mobilidade, eu não posso sair, eu não tenho independência, eu não posso contribuir financeiramente, eu não me vejo cercado de dons. Use os seus joelhos e abençoe a sua igreja. Use o seu joelho e abençoe a vida de sua família. Vocês não imaginam o quanto a vida de um neto é marcada pela vida de oração de sua vovó. Gente, não tem coisa melhor do que casa de avó. Tem, gente? Eu ainda tenho recordações maravilhosas da casa da minha vovó. E a minha vovó, Dona Maria, pense numa mulher, viu? Ela tinha umas frases que eu nunca mais esqueci. Teve uma vez que ela virou-se para mim, pastor, se tem uma coisa que eu não gosto, minha gente, é suco de caju. Eu não tenho dificuldade com mais nada. Eu já me alimentei de coisas bem estranhas. Até cachorro eu já comi, viu? E é gostoso, viu, gente? Eu não sabia o que era. Apenas me serviram e eu experimentei e gostei, viu? Mas, sabe, a vovó Maria, ela dizia o seguinte, que todo homem, pastor, é igual a caju. Por mais doce que seja, sempre deixa um ranço. Frases de Dona Maria. Eu acho que ela estava enganada quando ela disse isso, sabe? Eu acho que ela estava enganada. Estava enganada, irmãs? Não. Vamos voltar para cá, pastor. Pois bem, o que eu observo, irmãos e irmãs, é que aquelas mulheres, aquele início de trabalho em Filipos, Paulo foi ali perseguido, recordam-se disso? Ele precisou sair daquele lugar. Eu simplesmente diria, olha, foi desperdício de tempo. Por que não foi desperdício de tempo? Por que aquela igreja se tornou uma igreja amável para o coração do apóstolo? Foi essa igreja que se preocupou com ele quando ele estava preso, irmãos. Foi a igreja que levantou uma oferta e mandou que Epafrodito fosse lá levar e supriu as necessidades do apóstolo. Eu acredito, irmãos, posso dizer-lhes, vou dizer-lhes. Quando o coração de mulheres está envolvido na obra de Deus, as coisas são tão diferentes. Eu fiz um levantamento na liderança da Igreja Batista do Farol. E sabe o que é que eu descobri? Que a maioria da nossa liderança é feminina, pastor. A maioria da liderança é feminina. Amém, irmãs? Amém. Pois é. Eu quero desafiá-las nesse sentido. Por quê? Porque a oração faz com que pessoas desprovidas de força... E olha, irmãos, não fiquem temerosos com isso não, viu? Fiquem tranquilos. Porque essas mulheres, quando oram pela sua vida, e às vezes eu vejo filhos que chegam em casa e dizem, eu não sei nem como eu cheguei. Eu vou lhe dizer como foi que você chegou, pela misericórdia de Deus, porque tinha alguém orando por você. Tem gente que está sendo abençoada, que se tornou agora doutor, passou num concurso, está estabilizado, e pensa que foi por causa dele. Foi não. Foi porque desde que você era menino, tinha alguém orando pela sua vida e pelo seu futuro. E hoje você bate no peito como se isso fosse uma conquista pessoal e única sua. Não foi. Joelhos que se dobram, irmãos, são joelhos que deixam as nossas famílias de pé, a nossa igreja de pé. E aqui eu quero fazer uma convocação a esse exército de mulheres, esse exército de jovens, de homens, de senhores, de senhoras, de gente mais de 60, para que estejam em oração. Porque se nós quisermos ser, de fato,
uma igreja relevante, nós precisamos voltar aos fundamentos da fé e aprender que uma igreja relevante é uma igreja que se coloca de joelhos na presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com Filipos. Essa mesma igreja que é descrita lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. Há muito tempo atrás, irmãos, eu já disse aos irmãos, eu estive na China, mas entre as coisas que eu guardo no meu coração foi ter conhecido um homem chamado Alan Yuan. O Alan Yuan, eu não sei se você já ouviu falar dele. Ele foi uma das lideranças da igreja perseguida naquele lugar. Ele passou mais de 20 anos preso. Mais de 20 anos. E ele já estava numa idade avançada. Eu acho que nós fomos o último grupo que teve contato com ele. Foi separado um restaurante, porque nessas horas a gente precisava ter muito cuidado para não sermos identificados, porque entramos naquele país como se fôssemos investidores. Não podíamos nos identificar como pastores. E lá estávamos naquele salão e de repente nós tivemos a oportunidade de ouvi-los. E o curioso, sabem, era que ele falava em chinês, alguém traduzia para o inglês, depois traduzido era para o português, até que chegava em nossos ouvidos, tupiniquins. E ali nós ficamos algum tempo, e aquele homem começou a contar o que havia passado nos seus anos dentro de uma cadeia. Houve uma pressão popular, uma pressão internacional para que ele fosse liberto. E quando viram que ele já tinha mais de 70 anos, disseram, deixa esse velhinho sair. Ele não vai nos incomodar. E eu tenho ainda hoje uma foto que ele me deu dos batismos que a igreja dele havia feito naquele período. Num período frio, irmãos, frio. Sabe quantos batismos eles haviam realizados? Tem ideia? 720 batismos. 700. Aquele senhorzinho franzino, gente. A esposa dele, eu não ouvi nem a voz daquela mulher. Mas sabe quando você olha uma pessoa e você diz, meu Deus, que ela causa impacto só pela face, parece que ela resplandece a graça de Deus. Eu olhava para aquela mulher e parecia que ela estava falando comigo, e eu fiquei impactado pelo aquele casal, aquele senhor e aquela senhora, falando da experiência. Ele disse que passou tempo sem ter, inclusive, o que comer. Houve uma ocasião que o couro de um cinto foi o que eles colocaram no fogo. Ele falava sobre coisas que eu dizia, meu Deus, como alguém pode ter sobrevivido a tudo isso? Mas ele dizia o seguinte, que não tinha uma Bíblia, não tinha um texto sagrado, e aquilo que eles tinham de memória era o que alimentava o coração deles. E havia uma canção que alimentava o coração deles, sabe qual era? Rude Cruz. Até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Gente, eu nunca mais cantei este hino sem lembrar do Alan Yuan. Porque ele dizia que quando ele pensava no sofrimento dele, ele olhava para a cruz, ele tinha certeza de que o que ele estava passando não significava absolutamente nada. E aí eu resolvi fazer uma pergunta. Eu disse, por favor, pergunte ao Alan Yuan, quem foi que cuidou da família dele enquanto ele estava preso? 22 anos preso, quem cuidou de sua família? Aí traduziram do português para o inglês, do inglês para o chinês, e ele ouviu. Quando ele ouviu, ele sorriu, respondeu, e eu na expectativa, lá vem a resposta, né? Aí vai para o chinês, vai para o inglês, vem para o português. E quando chegou, sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, o mesmo Deus que cuidou da minha família quando eu estava com eles, cuidou quando eu não estava. Isso é a certeza de quem está em oração, sabe, irmãos? Porque às vezes lá de dentro de uma prisão, você não tem noção do que está acontecendo com os seus. Eu não sei se você já passou algum tempo distante dos seus sem ter notícias, mas a inquietação da alma é algo angustiante. Mas aquele homem descansava porque ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. Se nós quisermos ser uma igreja relevante, nós precisamos reintroduzir a oração na agenda da igreja. Nós precisamos recolocar na agenda pessoal o seu momento, o meu momento de oração com Deus.
Nós precisamos redescobrir a oração, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Porque eu tenho aprendido que mesmo quando as orações, elas não modificam as circunstâncias à minha volta, ela me reveste de poder do Espírito Santo para enfrentar tudo quanto está acontecendo. A oração, irmãos, é o caminho para uma igreja relevante. E eu quero hoje, porque sermões assim, eles precisam de uma conclusão diferente. Porque não adianta falarmos sobre oração se isso não se transformar em atitude. Estão entendendo? Esse sermão ele não vai ter conclusão. Eu me recuso a concluir o sermão desta noite. Porque a conclusão vai ser escrita por você. É você quem vai dizer a Deus e responder a Deus diante dessa convocação a uma vida de profundidade, de intimidade com Deus através da oração. Às vezes a gente sabe falar muito sobre oração, né? Mas praticar a oração é tudo quanto nós carecemos e precisamos nesta hora. Eu quero fazer silêncio por um instante. E eu não vou sugerir o que você vai dizer a Deus, não. Eu só vou desafiar você a simplesmente orar. E se você está naquele tempo, viu, da distância entre a promessa que chegou ao seu coração e o cumprimento dessa promessa, eu quero lhe dizer, recorra à oração. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui, neste momento, estavam orando pela família? Levanta a mão só para eu ver daqui. Permaneça com a sua mão erguida. Pai, alguns dos teus filhos, neste momento de oração, esteve clamando pela sua família. Eu não sei, Pai, quais são as preocupações deste homem ou desta mulher. Mas em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, responde às orações dos teus servos e servas. Em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Quantos aqui no momento de oração estavam pedindo por alguém que está enfermo, pela sua saúde? Alguém fez isso? Levanta bem alto uma de suas mãos. Deixe-me orar por você. Pai querido, estes outros estavam em oração, clamando por alguém que está enfermo, pedindo a Deus a cura, o milagre da cura. E o que eu te peço, Senhor, é que a enfermidade seja vencida, que a saúde seja restaurada, que o teu nome, ó Pai, seja glorificado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos aqui, enquanto estavam orando, estavam pedindo pela sua vida profissional, pedindo emprego, para a vida de um filho, para a sua própria vida, está atravessando uma fase complicadíssima. Se você estava orando sobre isso, levanta a sua mão e me permita também orar por você. Pai querido, alguns desses que aqui estavam em oração, estavam pedindo pela sua vida profissional, pelo sustento de sua casa. Quão angustiante é, meu Deus, quão angustiante é chegar ao final do mês e não conseguir honrar os seus compromissos. O que eu te peço, Senhor, é que portas sejam abertas e esta gente seja alvo da tua misericórdia e da tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode baixar a sua mão. Deixa eu fazer uma última pergunta. Quantos aqui estavam orando pela própria igreja enquanto estavam em oração? Levanta bem alta a sua mão, deixa eu orar com você. Pai querido, agora o que nós queremos colocar nas tuas mãos é a vida desta igreja. O que nós queremos te pedir, Senhor, é por este processo de sucessão pastoral que a comunidade, essa igreja está vivendo. O que nós queremos te pedir, Senhor, é pelos planos, por aquilo que está por vir. O que nós queremos te pedir, Senhor, é por cada líder espiritual desta casa, meu Pai, pelas famílias do teu povo. Nós rogamos, Senhor, as tuas bênçãos sobre esta igreja e fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se este é o tom, mas
se erigiu, já um dia surgiu um emblema de vergonha e dor. Mas eu amo este Jesus que morreu nessa cruz. Pode ficar de pé? Dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Temor, bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém.